Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um Uniodontocast e hoje eu tenho aqui à minha frente duas super feras aí, professor doutor André Pellegrini e o nosso colega diretor aqui da Uniodonto, doutor André Zeferino. Sejam bem-vindos ao Uniodontocast. Hoje o nosso assunto é que nós vamos conversar sobre a Barbell Technique, um novo conceito em reconstrução óssea. André Pellegrini, né? Tem que jogar aqui para os dois, né? Pellegrini, conta para mim, quem que é o professor doutor André Pellegrini? Bom, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma honra, é um privilégio mesmo. Eu sou cirurgião dentista, um clínico, e apaixonado pela periodontia e pela implantodontia, tenho essas duas especialidades, e atualmente eu atuo como clínico no meu consultório, como pesquisador e como professor numa instituição de ensino superior, que é a São Leopoldo Mandic. Legal. Então vamos iniciar nosso assunto aqui. Conta pra gente, o que é essa Barbell Technique? Então, o que é a Barbell Technique? Bom, a Barbell, nós entendemos, eu falo nós sempre na primeira pessoa do plural, porque somos dois idealizadores, né? Uma técnica que foi criada por mim, pelo meu parceiro, meu sócio, Luiz Guilherme Macedo. Nós entendemos como mais do que uma técnica, como um novo conceito em reconstrução óssea. Porque a técnica, ela lança a mão de dispositivos que te permite fazer uma reconstrução óssea efetiva. Então, se você tem uma demanda por uma reconstrução óssea bidirecional, por exemplo, pelo lado vestibular, pelo lado lingual palatino, você consegue fazer isso simultaneamente com a técnica. Legal. E aí, André, quando a gente fala dessa técnica de a gente posicionar, como é que é o barbell? Quando a gente pensa no barbell, a gente logo vai pensar o quê? Naquele peso de academia, isso? Aquela anilha de academia ali. E aí você faz a inserção desse material, é um material biocompatível, é um metal, do que é feito esse material? O dispositivo, basicamente, ele é composto por um parafuso de titânio e cápsulas, que seriam, vamos dizer assim, os pesos ali, né? Os pesos, dos halteres, que seria em PIC. PIC é um polímero médico altamente biocompatível, muito utilizado na medicina para a reconstrução crânio-facial, pela própria implantodontia, muitos cicatrizadores, abutments provisórios são feitos com PIC, muitas empresas já trabalham com isso. Então, basicamente, é um parafuso de titânio que nós transfixamos no rebordo. Então, vamos imaginar um rebordo bem afilado, né? Um rebordo fininho, que tem uma demanda para reconstrução bidirecional, por vestibular e por palatino. Okay. Então, qual era a grande dificuldade antes do conceito barbell? Nós colocávamos os parafusos ou taxinhas, os dispositivos por vestibular, mas a gente não tinha eixo de inserção para colocar na posição correta pelo lado palatino ou lingual. O barbell, ele te permite isso, porque você transfixa a barra do halter, de vestibular para lingual palatino, ambas pontas são afiladas, e num segundo momento cirúrgico você acopla as cápsulas em pique. Então você fica com o efeito de tenda por ambos os lados, né? Afastando os tecidos e propiciando ali a estabilidade do enxerto ósseo que você vai posicionar num segundo momento. E só fazendo um contraponto nisso, né? A gente tem uma experiência já de alguns anos aí de implantodontia, e essa sim foi a grande dor, né, do dentista, porque muitas vezes você tem a possibilidade de fazer um implante, né, com bastante osso e tal, mas muitas outras vezes nós temos essa deficiência óssea, né, porque quando se extrai o dente, né, no consultório, e isso estou falando como clínico que eu sou também, né? Você acaba não tendo mais recurso, né, para colocar o implante, e aí você fica limitado às próteses fixas convencionais tradicionais. E a Barbell Technique, ela foi inovadora mesmo nesse sentido, né? Ela trouxe um conceito, né, baseado, acho que, em todo o fundamento do implante, né, André? Acho que isso é a base, né, da técnica, mas trazendo uma mudança de posicionamento. Vocês tiveram uma visão muito bacana, você e o Luiz. Eu realmente, quando tive o primeiro contato com a Barbell e vi, né, ela sendo divulgada, eu achei assim uma coisa inusitada mesmo. Vocês foram muito felizes e realmente a tendência é isso resolver uma série de casos que ficavam limitados no consultório, né, a você simplesmente falar, não, aqui não dá para fazer. Ou então, a gente até fazia o implante, mas numa posição inadequada. Inadequada, né?
porque eu conseguia trabalhar muito bem com a reconstrução por vestibular e o meu implante, consequentemente, ficava vestibularizado, porque eu não reconstruía por palatina. E a alteração dimensional do rebordo, ela é centrípeta. Você perde por vestibular, normalmente você perde também por lingual, por palatino. Né? Então, realmente, você consegue trabalhar com uma reconstrução mais efetiva e instalar teu implante numa posição proteticamente idealizada. O que ajuda muito o protético, né? Demais. Porque as limitações estéticas, né, depois ficam bastante contundentes quando você não tem uma posição ideal do implante, né? E a Barbell, ela resolveu 100% desses problemas, né? Tem algum sucesso que vocês veem nesse período que vocês já estão fazendo? Para a reconstrução horizontal, que é o grande mote da técnica, é muito raro você ter um problema de exposição. Para a reconstrução vertical, que é uma outra possibilidade, é mais comum pelas limitações dos tecidos moles, que é muito comum você ter uma retração. E tudo mais. Mas para o aumento horizontal, né, que acho que é a grande pegada da técnica, o índice de sucesso é muito alto. A gente já tem bastante trabalhos, né, muitos trabalhos com acompanhamento longitudinal, já tem muita literatura científica consubstanciando isso. E com a versatilidade, Xará, da gente poder selecionar parafusos de comprimentos distintos. Então, eu tenho um caso clínico que perdeu muito, pega um parafuso maior. Eu tenho um caso que esse caso realmente perdeu só por vestibular. Eu pego um parafuso mais curto e coloco o halter só de um lado, eu não preciso transfixar e colocar de ambos os lados. Então, você consegue selecionar o dispositivo de acordo com a demanda reconstrutiva de cada caso. Legal. E nessa transfixação que você faz, inicialmente, qual é o material que a gente coloca, que vocês utilizam para preencher esse espaço ali? Porque, vamos dizer, vão ficar as anilhas, né, ali na vestibular e na palatina e no centro ali, onde tinha o alvéolo, ou então já estava sem o tecido até mesmo. Essa pergunta é extremamente importante, porque, por isso que eu digo, é um conceito, não é só uma técnica. É o conceito de você buscar uma reconstrução efetiva, é de você visualizar o defeito ósseo. E essa pergunta sua vem muito a calhar, porque ela é uma pergunta que ela não é respondida por um manejo técnico, alguma coisa que eu vou fazer diferente. É uma seleção baseada num conceito biológico. Então, se eu vou usar um enxerto autógeno, se eu vou usar um biomaterial substituto ósseo, se eu vou fazer uma mescla, isso tem que ser norteado pela característica do seu defeito. Então, é o que a gente estava conversando agora há pouco, né, antes da gente entrar aqui para a gravação. É muito importante nós discutirmos os conceitos por trás, né, da técnica, o que norteia a nossa tomada de decisão. Então, se eu pego uma tomografia computadorizada, Wilson, e eu vejo um rebordo em lâmina de faca, perdeu muito por vestibular, por palatino, ficou uma cortical de encontra outra. Eu não tenho mais remanescente de osso esponjoso. Não dá para você vislumbrar uma reconstrução óssea com qualquer que seja a técnica, com um biomaterial ósseo condutor, porque ele vai ósseo conduzir como se você não tem endósteo? Sim. Porque a vitalidade, a celularidade está no endósteo, né? No osso esponjoso. Sim. Então, se é uma lâmina de faca, você vai precisar, no mínimo, fazer uma mescla com um enxerto ósseo autógeno. 50% autógeno, 50% xenógeno, a gente usa muito isso aqui no Brasil. Agora, se você tem um defeito, que, ok, perdemos a espessura, mas eu vejo na tomografia que eu tenho um remanescente de osso esponjoso, você pode decorticalizar, formar aquelas câmaras, né, de acesso ao osso esponjoso, e você dá chance dos vasos sanguíneos incorporarem ali, revascularizarem, e as células ósseas chegarem no teu biomaterial. Aí faz sentido você usar um biomaterial ósseo condutor. Então, existe uma categorização para isso. E qual é o período que a gente tem para essa formação óssea, pós a instalação do Barbell? Se você tem um defeito que te permite usar um biomaterial ósseo condutor, né? Então, puxa, eu tenho algum remanescente de osso esponjoso ali. Vou evitar tirar o autógeno para não criar uma morbidade desnecessária para o paciente. É uma decisão. Eu acho que é interessante. Porém, o teu período de espera tem que ser um pouco maior. A gente costuma esperar ao redor de 8, às vezes até 9 meses. Né? Certo. Não, eu fiz uma mescla autógeno com xenógeno. 5, 6 meses a gente está reabrindo. Normalmente, a conduta clínica da nossa equipe é fazer a mescla com enxerto autógeno nos casos onde realmente existe a indicação precisa
que são as situações de aumentos onde não tem um remanescente de osso esponjoso para o aumento horizontal, ou nas grandes reconstruções verticais. Aí a gente vem indicando o autógeno. Certo, entendi. E tudo isso aí, veja como é importante, né? Uma discussão. Eu sou protesista, né? Eu faço o final de tudo isso, né? Se não tiver um bom preparo inicial, complica a nossa vida, né? Porque já comentamos aqui, o protético, então, não se fale, né? Fica uma situação bem delicada de trabalho para o técnico que está nos auxiliando, mas o protesista que recebe um implante bem colocado por um cirurgião, ele tem outro mundo de trabalho. Então, né? agora que a gente está falando de implante, André Zeferino, vamos perguntar aqui para o André Pellegrini. E o dispositivo, eu preciso tirar no momento que eu for instalar o implante? Em algumas situações sim, em outras não. Se for possível você instalar o dispositivo numa localização que não vai coincidir ali com o eixo de inserção do implante, você pode mantê-lo. Porque são materiais biocompatíveis, é titânio e pique. Como a gente sempre manteve parafuso de enxerto em bloco, parafuso de tenda, taxinha de titânio. Mas se tiver ali, né, no eixo da instalação do implante, nós removemos isso na cirurgia de colocação do implante. E só ressaltando, né, o teu último comentário, André, me fez lembrar de uma pergunta que eu sempre faço para os meus indicadores, protesistas. Né? Quando eu recebo a indicação para fazer uma reconstrução óssea, às vezes eu recebo só para fazer a reconstrução óssea, às vezes para reconstrução óssea e instalar o implante. E quando é esse o caso, eu pergunto para o protesista, você quer fazer uma prótese parafusada, cimentada? A gente consegue, com barbel, antever o resultado. Eu consigo, no DICOM, no software de planejamento, já simular minha reconstrução óssea, vislumbrando um posicionamento de implante para possibilitar, por exemplo, uma reabilitação parafusada, mesmo em maxila anterior, que muitas vezes, né, a gente joga com a cimentação, ele te permite essa brincadeira de você aumentar mais para um lado ou mais para o outro. Eu pego um parafuso que vai ficar mais exposto por vestibular ou mais por palatina, eu consigo com isso já simular o posicionamento futuro desse implante, vislumbrando uma prótese que o André me pediu para ser parafusado ou eventualmente cimentado. André, e quando acontece um insucesso, qual que é a causa disso? Né? Não deu certo, poxa, utilizou a ferramenta, utilizou o dispositivo, foi feito tudo, o que pode ter causado esse insucesso? Toda reconstrução óssea maior, reconstruções aposicionais, sejam as horizontais ou verticais, são consideradas cirurgias avançadas na implantodontia. O principal fator relacionado aos insucessos são as contaminações. E nesse sentido, o barbel ela minimiza complicação. Então, se a gente faz um paralelo com técnicas que lançam mão de dispositivos de membrana, né? A gente fala de barbel, a gente tá falando do conceito de regeneração auxiliada. É claro que vai ter uma membrana por cima. Mas com barbel, como você tem um mecanismo de descompressão tecidual interno, você vai usar uma membrana colágena, uma membrana mole. Você vai se dar o luxo de usar uma membrana hidrofílica por fora. Quando você compara com outros dispositivos, uma tela de titânio, uma membrana de PTFE reforçada com titânio, nós estamos lidando com materiais hidrofóbicos em contato com o tecido mole. Esses expõem mais, porque são hidrofóbicos. 4 vezes mais. Membrana, aumento aposicional. Membrana colágena, complicação, 10%. Membrana hidrofóbica, malha, PTFE, reforçada ou não com titânio, 40%, 4 vezes mais. E, além de colágeno complicar 10% versus 40% nas hidrofóbicas, a magnitude da complicação é muito menor. Então, expôs um pouquinho do colágeno. Muitas vezes se autorresolve. O colágeno ali, a membrana, ela se reabsorve onde ela foi exposta, tem a epitelização. A outra não. Contaminou, às vezes você tem que reabrir. Normalmente, antes da hora, tirar tudo. Então, a tendência é você perder tudo. Né? Então, são complicações mais frequentes e mais abrangentes quando você trabalha com membranas hidrofóbicas. Depende um pouquinho da gengiva inserida também, né, André? Muito. É comum, André. É biológico, né? Biológico. E às vezes eu faço um enxerto gengival livre antes de fazer barbel. A gente está fazendo um estudo clínico agora. Inclusive o seu filho participa desse estudo, né? O João Pedro. E é um estudo amplo, multicêntrico,
que envolve a São Leopoldo Mandic, a USP de São Paulo, a Unesp São José dos Campos e a Universidade da Califórnia, em Los Angeles. São 4 centros comparando barbel com membrana de colágeno, obviamente, versus a membrana de PTFE reforçada com titânio. Né? E nesse estudo tem os critérios de inclusão, de exclusão, como qualquer estudo clínico, e um dos critérios que foi pontuado ali é a existência de uma faixa mínima de gengiva queratinizada. Então, se o paciente não tiver essa faixa mínima, ele não pode ser incluído no estudo naquele momento. Ele até pode ser incluído depois se ele se sujeitar a fazer um enxerto gengival livre, ganhar a faixa de gengiva queratinizada, para daí fazer a cirurgia de aumento ósseo. Então, isso realmente é um ponto crítico, André. É um ponto crítico e até acho que é um ponto crítico na cirurgia que tem que contemplar o planejamento mesmo, né? Senão você acaba indo para a cirurgia, né? E a gente fala até sem segurança, né? Porque vai dar algum pepino depois. É manejo de risco, com certeza. Né? E André, estamos chegando ao fim aqui da nossa conversa, mas eu queria que você desse um spoiler e dizer para a gente como é que foi a sua pesquisa lá nos Estados Unidos, lá na NASA. Você participou. Você consegue trazer para a gente esse assunto também de uma maneira breve aí, para não estender o nosso tempo? Claro, vou tentar sintetizar assim. Bom, eu tenho, junto com uma empresa, um laboratório aqui de Campinas, chamado RCRIO, nós temos uma patente de uma metodologia de obtenção e cultivo de células-tronco do periósteo do palato. É uma metodologia minimamente invasiva, a gente usa um punch, um bisturi circular com 3 milímetros de diâmetro, o paciente fica com uma aftazinha só ali no palato, não precisa de sutura, nada. E essa metodologia levou ali a validação de um processo de obtenção de célula-tronco do palato. Né? E da onde veio o interesse do Kennedy Space Center nessa patente nossa? Muitos estudos avaliando o comportamento de células ósseas em microgravidade, mas células do endósteo, da medula óssea. E nenhum estudo avaliando célula do periósteo em microgravidade. Até o momento de eu ter ido para lá, a gente não tinha um estudo relacionado a isso. Então, nós levamos as nossas células para lá, do periósteo, e colocamos dentro do Kennedy Space Center essas células nos simuladores de microgravidade, que são os clinostatos, e comparamos o comportamento dessas células na microgravidade simulada versus o comportamento das mesmas células na gravidade normal, em 1G. Né? Então, basicamente, foi isso o estudo. Nós tivemos ali achados muito interessantes, trouxe um monte de insight bacana para a gente e que tudo indica aí que nos próximos anos aí gere um caminho aí para o desenvolvimento de um medicamento biológico com a utilização dessas células ou produtos dessas células. Então, com certeza, André, vai ser o nosso assunto do nosso Próximo podcast. Uniodontocast aí com o André Pellegrini. Né? Então, desde já agradeço a sua presença, principalmente aí, André, também, por essa parceria aqui com a gente. Por né? estar aqui, né? É muito bom sempre conversar com o André, que além de professor, é um amigo muito grande nosso, né? E está sempre junto, já foi cooperado nosso aqui também, né, André? Verdade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante na história muito válido, claro. Da Uniodonto, ter nomes assim presentes, né, sempre com a gente. Mas é muito bom ver que a ciência evolui, né, que a ciência cresce e que tem pesquisadores como o André. Acho que isso é muito importante para o nosso cenário nacional da odontologia. Parabéns, André. Eu que agradeço a oportunidade e gostaria muito de participar desse próximo podcast. Já está feito aí. Já está feito o convite. A promessa será realizada. Então, beleza. Pessoal, quem acompanhou a gente aqui até agora, nosso muito obrigado e até o próximo Uniodontocast. Até mais. Tchau, tchau.